Fala, seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a sua família, com a sua casa, com os seus planos, com os seus projetos. Aqui tudo bem também, para você que perguntou. Bem, eu queria falar um pouco com você sobre aliança. O que você entende sobre aliança? Nesses últimos meses, o Senhor tem me levado a entender algumas coisas sobre aliança. Sim, porque muitas vezes nós passamos a nossa vida sofrendo com algumas coisas por causa das alianças. Eu quero que você se lembre aí a quantidade de vezes que você deixou de falar o que você precisava falar, com medo do que a pessoa ia pensar. Também quero que você pense aí a quantidade de vezes que o Senhor mandou você alertar aquele amigo, aquele familiar, ou seja lá quem for, e você não quis fazer ou não fez do jeito que tinha que fazer, com medo do que ia acontecer, com medo do que a família ia pensar. Isso com certeza já aconteceu com você, porque acontece com todos nós. Certo dia eu estava aqui em casa, estudando, trabalhando e preocupado com algumas coisas, algumas questões em relação a algumas alianças que eu tinha. Amigos, familiares, igreja. E o Senhor soprou no meu ouvido a seguinte frase. E eu quero que você guarde bem ela no seu coração e que você carregue ela. A aliança entre vocês os consome. Tenham uma aliança apenas comigo. Nossa, isso à primeira vista para você pode parecer um choque. Porque como assim não tem uma aliança com as outras pessoas? É isso que eu quero te dizer. O grande problema de você ter uma aliança com as pessoas é porque ela te consome. Bem, se o teu amigo não te manda mensagem, você fica triste. Você fala, cara, será se ele não... Será que eu fiz alguma coisa pra ele? Será se ele tá esperando algo de mim? Do outro lado, está acontecendo a mesma coisa. Ele também tá pensando a mesma coisa. É o que a aliança entre nós faz. Bennett, você está dizendo que nós não podemos ter uma aliança? Você pode. Na verdade, você pode fazer o que você quiser. Como diz em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que eu estou te falando para você é algo que o Senhor falou para mim, que talvez sirva para você. Acredito eu. Porque se você parar para pensar, que foi a pergunta que eu te fiz no início, quantas vezes você deixou de fazer tal coisa, falar tal coisa, com medo do que aquela pessoa ia pensar, com medo se ela ia ficar chateada com você ou não? Só que muitas vezes o Senhor colocou isso no seu coração porque pode custar a vida dela. E o seu medo de falar ou de fazer faz com que a vida dela corra perigo ou atrapalha a transformação dela. Quantas vezes o Senhor já falou com você sobre isso? Sobre tais situações, sobre tais coisas. E é isso que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo fala a nós, no nosso ouvido, ou através de outras pessoas, ou através de outras situações, do jeito que o Espírito Santo quer falar. Mas nós temos a nossa dúvida se realmente é o Espírito que está falando. Com isso, nós preferimos ver acontecer para depois dizer, o Espírito Santo me avisou. Eu sabia disso. O Espírito Santo havia me avisado. Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu, coloca aí no comentário pra gente discutir. Que você vai ver a quantidade de pessoas que também está igual a você. Porque nós somos assim. Nós duvidamos quando o Espírito fala. Nós pedimos para o Espírito Santo falar, mas quando ele fala, nós duvidamos. E nós preferimos pagar o preço de ver tais coisas acontecerem, para depois dizer, o Espírito Santo me avisou. Mas sabe por que nós deixamos isso acontecer? Porque a aliança entre nós nos consome. Entenda, se eu tenho uma aliança com Cristo, e ela é verdadeira, e você tem uma aliança com Cristo e ela é verdadeira, fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Nós vamos nos encontrar em uma missão, em um evangelismo, em uma igreja, no mesmo ministério, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu quero que você entenda é que a aliança que eu tenho com você, ela não pode tirar o meu chamado. Porque tem muitas pessoas que não vivem o chamado delas, porque elas estão aprisionadas numa certa aliança que foi feita com um amigo, com um pastor, com um líder. Para deixar claro, não estou falando de uma rebelião, não estou falando que você não tem que ter compromisso com nada. Você pode ter lealdade a um amigo. Eu estou falando de aliança.
aquilo que te impede de prosseguir sem isso, sem essa pessoa. Entenda, se o teu pastor, se os teus amigos, se a tua família tem uma aliança com Deus e ela é real, e você também tem, se Deus tem um propósito entre vocês, podem passar anos, mas o Senhor vai os unir novamente. Nosso problema é que nós não queremos soltar os nossos amigos, os nossos parentes, o nosso convívio, as alianças que firmamos. Quantas pessoas em seu trabalho é um ótimo profissional, só que muitas vezes ele perde as oportunidades que o Senhor prepara para ele, porque ele não quer abandonar, porque ele tem os amigos, porque ele tem... Para cada pessoa diferente, o Senhor tem um propósito diferente. Pense comigo, o Senhor me levou a refletir sobre isso. A personalidade de Moisés era de um homem paciente, um dos mais pacientes da história bíblica. Afinal de contas, ele guiou aproximadamente 3 milhões de pessoas, reclamando num deserto, sem ver uma saída, uma provisão. A personalidade que Moisés tinha foi forjada de acordo com a missão que ele tinha. Da mesma forma, Elias era uma personalidade ao qual nós lemos na Bíblia, uma personalidade que defendia muito o altar, o sagrado e com um pavio um pouco curto, porque a personalidade de Elias foi forjada de acordo com a missão e o chamado que ele tinha. Vamos inverter? Pense Elias guiando o povo, reclamão, que não confia em Deus, que quer bezerro de ouro, e pense Moisés enfrentando os profetas de Baal. Certamente a história seria diferente. Muito mais gente teria morrido no deserto e mais paciente teria sido Moisés esperando a mudança dos profetas de Baal. É minha opinião. Ou seja, a personalidade que o Senhor forjou em você se adequa exatamente ao chamado que você tem. As pessoas têm o erro de querer imputar nas outras pessoas da sua igreja, dos seus amigos, em chamados diferentes, a personalidade que você acha que ela deve ter. Certamente você pode ter se deparado com uma situação de o pastor te cobra, seja mais firme, mais rude, trate assim, mas você não consegue ser. Porque possivelmente o seu chamado não é o de Elias, mas o de Moisés. Da mesma forma, tem pessoas que é muito rígido e muito duro com as coisas sagradas, defende muito e não suporta que as pessoas avacalhem com o sagrado. E aí as pessoas cobram dele que ele seja mais amoroso e tenha... Cada personalidade foi forjada de acordo com o teu chamado. E aí você sabe qual é o teu chamado? Porque você só vai descobrir qual é o teu chamado de acordo com a aliança que você tem com Deus. Quando você não tem uma aliança firmada com Deus e tem muitas alianças com os homens, pastores, amigos, irmãos da igreja, irmãos do mundo, né, que essa hipótese nem era para colocar, mas vamos colocar, você acaba se deixando influenciar pelas opiniões deles sobre o seu chamado. Só quem pode dizer o que é o seu chamado é o próprio Deus. Se você não escutá-lo, você vai passar a criar um chamado que não é por completo o teu, mas a opinião das pessoas que tem para você. Quantas pessoas já disseram para você, você tem um chamado de cantora, você tem um chamado de profeta, você tem um chamado de pastor, e você não sente aquilo para você, mas você faz. Resultado disso, a gente cria uma igreja fraca, com um monte de pastores que não querem ser pastores, de cantores que não querem ser cantores, dançarinos que não querem ser dançarinos, obreiros que não querem ser obreiros. Qual é o problema de cada um ter o seu chamado? E um ser para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres? Qual o problema? Qual o problema de ter personalidades diferentes dentro de uma igreja para tratar da mesma coisa? Não precisa que todos sejam iguais e falem do mesmo jeito. Eu não estou falando falar a mesma língua. Saiba diferenciar. Falar a mesma língua é a palavra de Deus. O mesmo conceito, o mesmo conteúdo. Estou falando de personalidades. Certamente, Moisés, com as experiências que teve com esse Deus, o citaria de uma forma diferente da de Davi. Davi poderia muito bem citar Deus como um Deus de guerra. Um Deus que combate as guerras, que enfrenta os inimigos, que derrota os inimigos.
Moisés poderia citar um Deus de milagres, de maravilhas, um Deus grande, santo. Significa que um está certo ou outro está errado? Não, são personalidades diferentes. De acordo com o chamado que tinham, experimentaram de Deus aquilo que precisava para a missão. E aí você pode ainda me perguntar, mas eu queria aquele dom, porque aquela pessoa conhece muito bem de Deus. Eu queria profetizar. Mas seu chamado é profetizar? Talvez muitas pessoas tenham dito isso para você. Mas o que você acha sobre isso? O que você acha do seu chamado? É isso que eu quero entender de você. E eu quero que você reflita sobre isso. O Senhor forja a nossa personalidade de acordo com o nosso chamado. Você não precisa mudar a sua personalidade. Claro que se a sua personalidade fere princípios bíblicos, você tem que mudar. E isso é na sua conversão. Agora, em relação a eu sou mais rude, eu sou mais amoroso, não sei qual que é a sua missão. O que a sua missão vai pedir de você? Que você abrace todo mundo, que você seja seletivo, que você receba ou que você vá em busca? Se todos nós fôssemos iguais, só teríamos evangelistas e quem receberia? Os próprios apóstolos de Cristo fizeram isso. Ei, vamos estabelecer aqui os diáconos, porque não dá para eu ficar aqui resolvendo questões particulares e locais sobre viúvas, sobre órfãos, e eu deixo de empregar. Eu fui chamado para pregar, então eu vou levantar diáconos, eles cuidam dessas questões e eu vou continuar a pregar. Eu sou apóstolo de Cristo. Missões, chamados diferentes. E novamente eu repito, só quem vai dizer qual é o teu chamado é a tua aliança com teu Deus. Faça essa aliança certa e vá se desfazendo, ou soltando, ou tirando a influência das outras alianças pessoais. O Senhor está convocando e você vai ouvir isso muito daqui para frente, não só de mim, mas de outras pessoas, de outras igrejas, de outros profetas. Deus está convocando a se fazer uma aliança com Ele, como nunca antes. Ele vai tratar no individual, ele vai visitar a sua casa, ele vai entrar dentro da sua casa, ele vai entrar no seu trabalho, mas ele quer uma aliança com você. Aliança pessoal. Quando você se casa, quantas alianças você usa? É uma aliança com uma pessoa. Da mesma forma, Deus quer contigo. Uma aliança pessoal entre você e Ele. Você vai ter a aliança com a sua esposa, se você é casado, com o seu esposo. E para o resto, minha dica, tenha lealdade, porque a lealdade não vai te consumir. Quando uma pessoa te decepcionar, isso não vai mudar a sua vida. Não vai fazer você deixar as coisas, porque o Senhor juntou pessoas por um chamado, por um propósito. A sua mãe é sua mãe e te deu à luz por um propósito, por um chamado. Você poderia nascer em qualquer família. Por que nasceu nessa? Um chamado. Há um propósito. As famílias são unidas por um propósito, mas todo esse propósito tem que estar em Deus. A aliança entre as pessoas. Vou repetir a frase que o Senhor disse a mim para profetizar. A aliança entre vocês os consome. Pense sobre isso. Amém? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí embaixo. Quantas vezes a aliança com outras pessoas, a aliança entre nós os consumiu. Consumiu você por dentro. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Valeu!